Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Aline Machado e este é o Expressão Nacional, que hoje fala sobre um tema curiosíssimo e um tanto triste. Pois é, você sabe o que é a geração nem? É como ficou conhecido o jovem que nem trabalha, nem estuda. A gente vai destrinchar para você como vive essa geração e quais os impactos disso para o país. Eu tenho o prazer em receber o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, Maurício Holanda, doutor em educação com ênfase no planejamento educacional, e Carlos Henrique Corsey, doutor em economia do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito obrigada pela presença de todos. Antes de iniciar o debate, vamos dar uma olhadinha na tela sobre os nem. A gente está vendo agora que no Brasil, o Brasil tem 35,9% de jovens que não trabalham e nem estudam. Um levantamento da OCDE, são jovens entre 18 e 24 anos de idade, e o Brasil aparece atrás apenas da África do Sul, com 46,2%. Então, repetindo, África do Sul, 46%, Brasil, 35% de jovens que nem trabalham, nem estudam. Vou abrir o programa, então, com o pesquisador do IPEA. A que se deve esse percentual tão alto, Corsey? Bom dia a todos e todas. Eu atribuo, a gente tem que ter em mente que o que é chamado de neném, né, os jovens que estão sem trabalho, sem estudo, os motivos são distintos de acordo com a faixa etária dentro da juventude, né? Você tem aqueles jovens menores de idade, né, então o grupo mais jovem entre os jovens, tradicionalmente ele está mais envolvido com a escola, com a parte da escola, né, e menos com o mercado de trabalho, né? E aí, coisas como frequência, evasão escolar, todos os problemas que nós ainda temos, né, estamos melhorando, mas ainda temos, principalmente ali no ensino médio, né, contribuem para que uma parcela desses jovens menores de idade entrem nessa categoria aqui no Brasil, né. Já os jovens um pouco mais de idade, vamos dizer, os mais velhos entre os jovens, os maiores de idade, eles têm tradicionalmente um envolvimento maior no mercado de trabalho, né, e que pode levar a eles para essa categoria de neném são, né, problemas, dificuldades de obter emprego que eventualmente se fazem mais presentes em períodos de recessão, né. Bom lembrar que nós vínhamos de um período de recessão ali nos anos 2015 e 2016, muito severo, né, em que a gente teve um problema ali de desemprego altíssimo, que afetou muito profundamente os jovens, né? E, finalmente, quando a gente estava melhorando em 2018, 2019, veio a pandemia, um outro problema seríssimo que afetou profundamente o nosso mercado de trabalho, né? E também os jovens. Então, com o nosso mercado de trabalho prejudicado por uma sequência, né, de duas recessões, tá? Essa parte dos jovens que está mais ligada ao mercado de trabalho e já estava fora da escola, também entram para essa categoria de neném, né? Então, eu acho que a gente pode atribuir um pouco das duas coisas. Tanto, no caso dos mais jovens, um problema de evasão escolar, né, mais grave no Brasil do que nos outros países da OCDE. Vamos dizer que esses países da OCDE são majoritariamente, né, do bloco de países mais desenvolvidos, né? Mas mesmo assim o percentual citado aí é muito alto, né? E a gente tem que se preocupar. Maurício, nós temos uma lei de 2000 que trata da contratação por 2 anos, pelo menos, de jovens aprendizes. Qual a sua avaliação sobre essa lei? Houve lacunas? É uma avaliação positiva? Não tem dado certo? É preciso uma revisão? Eu preciso que você ligue o áudio. Bom dia a todos que participam desse momento da conversa e a todos que nos assistem.
Eu considero que a lei, ou, na verdade, os dispositivos da CLT que tratam do aprendiz, eles são muito potentes, né? Muito embora eles não tenham cumprido no Brasil o potencial que eles têm, né? É preciso, sim, fazer ajustes, na verdade, nós temos aí nas cortes de idade no Brasil, nós temos em torno de 3 milhões, já um pouco menos, de pessoas por cada idade, e nós poderíamos estar, com certeza, com ali em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500 mil vagas de aprendizagem, né? E no entanto, nós temos em torno de 300, né? Então, com certeza, é preciso ajustar, mas não são muitos os ajustes que se poderia fazer para chegar a esse número. Na verdade, são mais elementos de gestão do que elementos de dispositivos legais. Deputado Israel Bastista, o senhor foi presidente da comissão do PL 6494, Comissão Especial da Formação Técnica Profissional. O que, na sua avaliação, o Brasil pode fazer na redefinição dessas políticas públicas para esses jovens que são, a gente vai dar uma enfatizada mais para frente no programa, mas que naturalmente são os jovens a parcela mais vulnerável da população? Muito obrigado pelo convite, eu fico feliz de participar do Expressão Nacional. O Brasil precisa fazer uma revolução na forma de dar educação para os seus adolescentes e jovens. Hoje, nós temos uma geração nem-nem, em grande medida porque a escola não é interessante, a escola não demonstra as vantagens para esses estudantes. Os estudantes mais jovens, como disse o Corsey, não conseguem perceber no ensino médio nenhuma relação direta com o seu índice de sucesso na vida profissional. E por ele abandonar o ensino médio, quando ele se torna maior de idade, justamente ele não consegue emprego. Nós precisamos, então, aprovar esse projeto de lei, que é a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Esse projeto já está no Senado, com a relatoria do senador Jean Paul Prats, e agora nós vamos trazer profundas alterações. E a primeira alteração que nós estamos propondo é que haja uma articulação entre o setor produtivo e o Estado na hora de apresentar esses programas de educação profissionalizante. Nós também estamos propondo nesse projeto que as universidades criem mecanismos para aproveitamento dos créditos desses cursos, desses ensinos médios profissionalizantes, para que o estudante possa aproveitar o seu conhecimento e assim a gente possa demonstrar para o estudante que vale a pena fazer o ensino médio, que vale a pena fazer um curso profissionalizante. Nós estamos vivendo uma revolução na forma de educar a sociedade. Então, antes nós tínhamos uma graduação que durava 4 anos e a pessoa saía de lá formada como engenheiro civil ou como advogado. Isso mudou profundamente. Nós agora trabalhamos com a ideia de itinerários formativos contínuos. O que é isso? O estudante ele vai compondo o conhecimento dele ao longo do tempo e ele vai acumulando certificações. Então, a legislação que nós criamos lá na Câmara dos Deputados, que foi aprovada e que agora está no Senado para ser votada, ela estabelece essas alterações que vão, a meu ver, revolucionar a educação profissionalizante, especialmente essa aprendizagem de ensino médio e tecnológica. Obrigada, deputado. Volto então para o Carlos Henrique Corsey, do IPEA. É um reflexo da pandemia essa geração ou apenas houve um agravamento? E quais as consequências para o cenário econômico do Brasil? Porque, claro, são jovens que não estudam, se não estudam, não tem perspectiva.
Sim, na verdade é um problema estrutural mesmo, né? A dificuldade, principalmente a questão do mercado de trabalho, há uma dificuldade muito grande de uma inserção de qualidade do jovem no mercado de trabalho. Isso se agrava, claro, em contextos mais difíceis, como por exemplo da pandemia, mas a gente sempre teve estruturalmente esse problema. Os jovens têm uma barreira imensa para conseguir o seu primeiro emprego. Quando são defrontados com essa barreira, invariavelmente acabam reduzindo a sua expectativa da qualidade do emprego em que ele gostaria de ingressar no mercado de trabalho, e o que acontece é que os jovens acabam ingressando em posições não muito promissoras para uma trajetória profissional, muito tradicionalmente, muito frequentemente, acabam ingressando no setor informal, em empregos informais, né, quando conseguem o ingresso, e isso ainda fica mais severo, né, por exemplo, quando, no contexto que a gente teve de 2015, 2016 e agora no início da pandemia em 2020. Né. Então, isso contribui, né, para essa dificuldade de ingresso do jovem no mercado de trabalho, contribui para esse quadro do nem-nem, mas a pandemia traz uma camada adicional de dificuldade nesse processo de ingressar no mercado de trabalho, e a pandemia também acaba contribuindo na outra esfera do nem-nem, na parte educacional, porque ao fechar as escolas, né, todo o problema citado pelo deputado Israel Batista de motivação que o jovem já tinha de continuar no ensino médio, ele parando por 6 meses, ou até mais, dependendo do caso, né, ele acaba, muitos deles acabam não retornando. Né. E em termos de consequência, isso é muito preocupante. Né. A gente hoje está com uma parcela da população jovem em relação à nossa população total muito alta historicamente, né. E assim, a trajetória profissional desses jovens é que vai ser motor da trajetória do nosso desenvolvimento nos próximos anos, né. Então, assim, um jovem, tudo que a gente quer é uma juventude bem formada, preparada, ingressando, né, em postos de trabalho de qualidade que tenham, que ofereçam a perspectiva de uma trajetória profissional de crescimento, de desenvolvimento. Né. Não é o quadro que a gente tem hoje. Então, a gente tem aí, né, um desafio que eu acho que a gente tem instrumentos, como foi falado da legislação pelo deputado Israel Batista, e como foi falado do programa de aprendizagem, nós temos instrumentos que podem ajudar a gente a superar esse desafio, mas é preciso ter um senso de urgência, né, pela essa questão do eventual comprometimento do nosso futuro. Maurício, eu tenho aqui suas áreas de atuação e me destaca agora censo escolar, participação, ensino fundamental, auditoria, sala de aula. Você que acompanha tão de perto a educação no Brasil, os jovens mais afetados, que base da pirâmide nós estamos falando? Mulheres, homens, negros, pardos, qual a população afetada? Olha, Aline, você citou, vamos dizer assim, todo um grupo que se superpõe aos pobres, né? Assim, a pobreza é o grande problema, a concentração de renda que deixa um percentual muito grande nessa base, né? E aí, óbvio, dentro dessa base há algumas situações muito específicas, né? Os negros mais onerados do que os brancos, né? As meninas, elas conseguem ir mais longe na escolarização, mas tem o grande fator de abandono da escola é gravidez precoce. É uma coisa que merece uma atenção, e como eu disse, eu acho que há algumas questões que são muito mais de gestão, de como solucionar problemas, né? Eu quero ratificar a compreensão aí do Carlos Henrique, que assim, essa questão ela não é uma novidade, ela é uma questão estrutural no Brasil, né? Às vezes todos os anos a gente tem notícias como se a gente não tivesse memória, sabe assim? O ensino médio está em crise, a matrícula
caiu, né? A matrícula está caindo por uma questão demográfica, graças a Deus, né? Agora, o fato é o abandono de jovens, o abandono da escola está concentrado nos jovens, no ensino médio, né? E eu penso que nós podemos, com um recorte muito preciso, desenvolver mesmo um programa de bolsa permanência, né? Que faz sentido para essa juventude. Do outro lado... Só complementando, Maurício, não faz sentido a gente manter o jovem, por exemplo, questões de acesso como cotas nas universidades, se ainda tem todo um custo para que ele chegue até a universidade, alimentação, muitas vezes 2 conduções, transporte. Olha, assim, o sucesso das cotas já dizem muito, né? Os jovens pobres, quando eles veem perspectiva real, eles são muito resilientes. Eles vão em busca desse sucesso. A maioria das vezes, eles são a primeira geração da família que chegou ao ensino médio e que depois chega à universidade. Mas incrivelmente, é muito incrível a resposta do jovem quando ele vê uma perspectiva positiva. Ele é capaz também de muita positividade. Eu até, nesse sentido, eu até entendo que o nosso termo, nickname aí, técnico para falar dele, seja nem, mas eu fico pensando às vezes que para conversar com eles a gente devia estressar, né, valorizar mais o seu potencial e não o que o classifica, o que o qualifica como negatividade, né? Nem emprego, nem escola, né? Então, o fato é que esses meninos têm um potencial incrível e eu pude ver isso enquanto secretário de Educação do Ceará, quando a economia estava mais aquecida, né? A resposta deles em torno de formação profissional foi excelente, né? Excelente e rápida, né? Agora, só um adendo sobre cotas, é uma política bem sucedida, não há o que se dizer sobre essa política, mas o que falta é uma política complementar, que mantenha o aluno, né? A questão da alimentação, a questão do acesso dele à universidade. Deputado, eu queria lhe perguntar sobre a questão ainda do ensino técnico, porque me parece que falta um lugar para encaixar esse jovem. Muitas vezes a gente acha que é sair do ensino médio e tentar uma faculdade. Os empregos estão se revolucionando no Brasil. É cada vez mais necessária a capacitação técnica, não necessariamente uma faculdade. Então, queria saber a sua visão sobre isso, se esse seria uma política de encaixe e um lugar de incentivo para esse jovem. Eu estou sem seu áudio. Nós precisamos deshierarquizar a relação entre o ensino profissionalizante, o ensino médio e o ensino superior. E esse projeto de lei, essa Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, ela trata justamente de acabar com essa hierarquia. Não necessariamente o estudante precisa sair do ensino médio e ir diretamente para a faculdade, ele precisa ter essa opção. Mas ele pode também, diante da sua própria realidade, optar por trabalhar. E o fato é que o nosso ensino médio, atualmente, não proporciona a ele nenhuma das duas opções. Se ele quiser entrar na universidade, provavelmente ele vai ter que fazer um curso preparatório para enfrentar a prova do Enem. Se ele quiser ir para o mercado de trabalho, os conhecimentos que ele obteve no ensino médio não serão suficientes, e é por isso que eu digo, nós não temos um jovem nem, nós temos um jovem sem. Ele está sem a escola e ele está sem o trabalho, é porque a sociedade brasileira não está oportunizando isso para ele. E se a gente comparar os percentuais brasileiros de acesso ao ensino médio profissionalizante com o percentual de outros países, como a Alemanha, a gente percebe que no Brasil, entre 7% e 9% dos estudantes conseguem ingressar no ensino médio profissionalizante. Na Alemanha, esse índice sobe para mais de 50%. Então, só aí nós podemos perceber que o Brasil mantém características bacharelistas, ou seja,
O ensino superior é quase que um ornamento, é quase como um enfeite que garante um credenciamento dessa pessoa para ela entrar no mercado de trabalho, né? E por isso a gente perde a oportunidade de dar uma formação muito mais robusta para esse estudante já desde o ensino médio. Nós percebemos que a universidade ignora os conhecimentos que o estudante trouxe da vida pregressa escolar. Ele faz ali a prova do Enem, entra na universidade e aquele é o único momento em que ele aproveita o conhecimento do ensino médio, né? A prova do Enem é como se ele fizesse toda a escolarização dele para passar naquela prova, porque passando naquela prova ele entra na universidade e ele então se torna socialmente credenciado para entrar no mercado de trabalho, porque agora ele está no nível superior. Então a gente precisa inverter essa lógica. Nós precisamos ofertar mais cursos profissionalizantes, nós precisamos investir mais no ensino médio profissionalizante e tecnológico, nós precisamos deshierarquizar, e é por isso que a lei cria mecanismos para que a universidade aproveite os créditos desse estudante do curso profissionalizante que ele fez durante o ensino médio, né? E claro, nós precisamos também fortalecer a assistência estudantil. A política de cotas, como se disse, é um grande sucesso. Nós temos aí uma mudança no perfil social da universidade. Há 10 anos, a maior parte dos universitários vinha do quartil superior de renda do Brasil. Agora nós já temos metade dos estudantes do ensino superior federal brasileiro provenientes dos 50% mais humildes da população brasileira, das famílias mais pobres, né? Então essa é uma mudança profunda e muito importante. Agora, esse estudante precisa de condições para se manter na universidade. Portanto, nós estamos falando aqui de democratização da educação no aspecto mais profundo. Não é só oferecer vaga de ensino médio para o estudante da periferia, mas é mostrar que esse ensino médio vai valer a pena e não significará só um diploma para que ele possa fazer a prova do Enem e ingressar no ensino superior, né? Significa que se ele, por acaso, resolver ingressar no ensino superior, ele vai poder aproveitar o conhecimento prévio, ou seja, a política que nós estamos criando, a política nacional de educação tecnológica e profissionalizante, é uma política de valorização da escola, de deshierarquização entre o ensino técnico e o ensino superior, e uma política de inclusão no mundo do trabalho. Corsai, a gente sabe que na pandemia as escolas foram afetadas de modo diferente. Inclusive, algumas escolas, por falta de internet, não tiveram como seguir com as aulas. A minha dúvida é, esses alunos, findada a pandemia, eles voltaram? O que aconteceu com eles? Sim, demorou, né, bastante para alguns, para um certo grupo de jovens, predominantemente pessoal em escolas públicas e também de áreas onde você tem, né, tradicionalmente famílias de menor renda, com menos recursos, e a questão da internet foi certamente uma coisa que está muito relacionada a essa demora para voltar, né? Mas, felizmente, a gente já tem aí, nesse ano, números mais animadores em relação a isso, né? Mas a questão que fica é que, ainda assim, alguns ficaram pelo meio do caminho e, mesmo os que voltaram, está sendo avaliado agora, né, qual foi a perda em relação ao conteúdo, né? Eles voltam, vamos dizer, no calendário escolar, praticamente mantendo o fluxo que ele teria mantido se não houvesse pandemia, porém, né, o conteúdo absorvido, né, não necessariamente foi o mesmo do que ele teria absorvido sem a pandemia, né? Então, uma eventual defasagem em termos de conteúdo que é o desafio a ser trabalhado, né? Além de, claro, de tentar maximizar esse retorno ainda dos que, por acaso, ficaram pelo meio do caminho, complementar a formação de alguma forma, né? Porque senão a gente pode estar, se esse problema não for olhado com o devido cuidado que merece,
né, a gente pode estar iniciando, né, uma questão de um jovem menos preparado para ingressar no mercado de trabalho, com mais dificuldades para acessar, né, postos no mercado de trabalho de qualidade, né, e mais dificuldade, né, de ajudar com o desenvolvimento do nosso país, né? Então, assim, essa questão é um dos principais debates agora na área de educação, né? Como que está, vamos dizer, a defasagem de conteúdo dos jovens que passaram um tempo fora da escola. Maurício, a gente já conversou muito superficialmente sobre esse assunto na tua outra resposta. Eu queria concentrar agora na questão ainda da raça, né, da cor e da questão do gênero, porque o relatório da OCDE mostra que, embora mulheres tenham mais curso superior, para elas ainda é mais difícil conseguir um emprego no Brasil. E um outro levantamento diz que 68,7% dos salários são maiores, ou seja, o salário de brancos e amarelos são maiores do que o salário de pretos e pardos. R$ 3.500 contra R$ 2.095. É um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Daqui a pouco eu encontro o nome da pesquisadora que eu quero sempre acreditar. Mas só para você comentar, enquanto eu procuro aqui, qual a relação desses dados com a geração neném? Bem, Aline, a primeira coisa que eu quero te fazer é também fazer um crédito aqui. Eu sou consultor legislativo da casa, e eu não poderia, da Câmara, né? E eu não poderia deixar de que isso fosse explicitado aqui na nossa fala, porque a consultoria tem todo um trabalho que merece o apreço da Câmara toda. Bom, em relação à sua pergunta, né, a primeira coisa é que essa diferença, tanto na trajetória escolar, né, os alunos também do negros abandonam mais, tem uma performance nas provas padronizadas menor, né, é uma coisa estrutural, né, estrutural. Assim, nós temos ainda, vamos dizer assim, no DNA da sociedade brasileira, os resquícios da escravidão, né? E muito recentemente eu li um artigo que me deixou muito surpreso. É que mesmo depois da abolição da escravidão e do nosso ingresso, né, pretenso ingresso numa república, nas primeiras décadas da república, os negros, ainda que cidadãos formalmente cidadãos, eles não podiam se candidatar em concursos públicos. Então tem toda uma história de impedir o negro de acessar posições profissionais mais qualificadas no Brasil. E isso produz, né, vamos dizer assim, essa situação, uma vez dada, ela tende a se reproduzir, né? E daí toda essa questão dos salários menores, dos rendimentos menores, como também em relação às mulheres. Isso é uma expressão muito clara da situação de gênero, né? Que inicialmente a mulher era vista para ser a dona de casa, né? E aí tem mais um tanto de questões de racionalidade puramente econômica, como assim, essa mulher vai me dar trabalho, vai engravidar, ela quando mãe, ela é quem falta no trabalho para levar o filho na consulta, para ir na reunião da escola, e assim, são traços culturais que demandam ações, realmente assim, ações afirmativas, né? sem descuidar de que são fatos onde, vamos dizer assim, políticas idealistas também não conseguem dialogar com a realidade tal como ela é, né?
Mas eu acho que, justamente, nós temos, conhecendo essa realidade, conhecendo a origem dela, nós temos muito espaço para transformá-la, né? Voltando aqui, né, por exemplo, se a gente pensa numa política de permanência dos jovens durante o ensino médio, nós podemos ter isso mais focado em mulheres e negros. Se nós pensamos na permanência na universidade, e você mencionou, tanto você como o deputado professor Israel, mencionaram duas coisas muito relevantes, né? Um é a questão da permanência. A gente sabe que o governo federal tem uma bolsa de permanência, mas ela quase que nem dá para sobreviver e tem pontos de estrangulamento muito importantes. Por exemplo, a bolsa sai, mas demoram, a burocracia faz com que ela saia, o primeiro mês seja recebido no terceiro mês. E aí, como é que se sobrevive os 2 primeiros meses de faculdade, né? Eu tive conversando com instituições que fizeram uma conta assim, que R$200 a mais permitiria um lanche, quando não dá tempo de almoçar no RU, permitiria Xerox, que no Brasil é uma instituição, né, a reprodução de Xerox, né, e permitiria um minimorum de lazer, né. São questões que nós podemos olhar de frente e que não seriam tão custosas para o país começar a operar, né, e ir expandindo na medida do possível. Quero fazer uma menção, assim, que eu acho que esse diálogo que o projeto de lei que o professor Israel, que a comissão que o professor Israel presidiu, né, eu acho, assim, muito inovador essa possibilidade de acreditar no ensino superior formações anteriores do ensino médio. Se nós rompermos essa barreira, em que ela inclusive é muito mais mental do que acadêmica, o Brasil vai avançar muito mais rápido, muito mais rápido. Deputado professor Israel, a gente já encaminha para o fim do programa, depois só considerações rapidinhas de cada um, mas ainda sobre as propostas que estão aqui no Legislativo, se o senhor pudesse pincelar algumas que dariam uma realidade, ou pelo menos uma esperança de realidade diferente para esses jovens que foram convocados nas eleições e que votaram maciçamente, inclusive. Bem, nós temos algumas propostas em tramitação, já foram aprovadas na Câmara. Essa Política Nacional de Educação Profissionalizante e Tecnológica é muito importante, mas nós também temos a Política Nacional de Educação Digital, que nesse momento é essencial no nosso país. Hoje nós temos um mundo tão inovador, e daqui a alguns anos, muitas das profissões que nós conhecemos não vão mais existir. Há estudos que mostram que 65% das crianças que estão começando o ensino fundamental hoje, daqui 20 anos vão exercer profissões que ainda sequer existem. Então é essa a realidade que nós estamos vivendo, e por isso nós conseguimos aprovar na Câmara, por unanimidade, depois de uma longa negociação com o governo federal, com a base governista, com o líder de governo, a Política Nacional de Educação Digital, que para mim é outro ponto que nós vamos precisar avançar. É um nó que nós temos que desatar. Agora, essa política está no Senado, nós também esperamos aprovar no Senado por unanimidade, porque todas as negociações com a bancada governista, que tinha uma série de objeções ao projeto, todas as negociações foram feitas, e essa Política Nacional de Educação Digital também vai fazer uma revolução, porque ela vai tratar de inclusão digital, ela vai tratar de educação escolar digital, vai tratar de capacitação e especialização digital e vai tratar de pesquisa científica em novas tecnologias. Essa legislação, se for aprovada
junto com a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, vai colocar o Brasil no patamar de outros países que já estão bem avançados nesse setor. É preciso tratar desse assunto. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem apenas 2% dos seus estudantes de graduação se formando em áreas de STEM, que são ciências, tecnologia, matemática, engenharia. Enquanto isso, na China, 37% dos graduandos estão se graduando justamente nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Se o nosso país vai chegar nas próximas décadas com esse percentual tão baixo de estudantes capazes de trazer inovações tecnológicas, capazes de trazer inovações no pensamento matemático, científico, nós vamos ter muita dificuldade também. É só você observar que nós temos os jovens nem e, ao mesmo tempo, nós temos uma sobra de vagas na área de matemática, tecnologia e engenharia, hoje no mercado de trabalho brasileiro, da ordem de 400 mil vagas. Ou seja, o jovem, se tivesse a formação adequada, provavelmente já estaria colocado no mercado de trabalho aqui no Brasil. O Brasil precisa, portanto, fazer essas mudanças estruturais, precisa incentivar a formação para as áreas que estão sendo exigidas pelas transformações do mercado, e nós estamos muito atrasados nisso. Então, eu que agora estou encerrando o meu mandato como deputado federal, tenho muito orgulho de deixar essa herança para o Senado Federal poder aprovar. Política Nacional de Educação Digital e Política Nacional de Educação Profissionalizante e Tecnológica. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. E agora, gente, é pressionar o Senado para o Senado aprovar isso ainda nessa legislatura, para a gente arregaçar as mangas e colocar isso tudo para funcionar a partir do ano que vem. Carlos Henrique Corsay, Maurício Holanda e professor Israel Batista. Rapidamente, só as considerações finais de cada um. Corsay. Bom, eu gostaria de colocar nesse rol de políticas importantes a serem consideradas também uma tramitação que tem um PL que está tramitando, se não me engano, já passou pela Câmara, está no Senado agora também, para alterar alguns pontos da nossa política de aprendizagem que foi citada aqui, né? E o ponto que eu chamo a atenção, a política de aprendizagem ela já traz alguns frutos positivos, né? A gente já fez uma avaliação criteriosa, o próprio Maurício colocou esse ponto aqui também no programa, e ela é algo muito valioso, porque toda aquela dificuldade que eu citei no início do programa do jovem ingressar no mercado de trabalho, e principalmente da dificuldade que ele tem de ingressar num posto de trabalho de qualidade, a política de aprendizagem bem desenhada, ela cai como uma luva para ajudar, para destravar esse processo, esse problema, essa barreira que o jovem encontra, porque por desenho, né, como existem cotas proporcionais mais ou menos ao tamanho da empresa, e a gente tem que as grandes empresas são aquelas que tendem a oferecer postos de trabalho de mais qualidade, com uma melhor perspectiva no mercado de trabalho, a aprendizagem tende a ser um canal importante para levar o jovem a ingressar numa trajetória profissional promissora. Então, a tramitação dessa questão merece também um destaque, e eu diria até que seria interessante ter uma integração, né? E eu acho que no projeto original havia essa motivação de uma integração da política de aprendizagem com a nova realidade do novo ensino médio e talvez com a própria política nacional citada pelo deputado Israel Batista. Maurício, por favor. Tá, eu vou começar dizendo que eu considero esse nosso diálogo muito oportuno e rico, né? Sobretudo assim, o perfil de um pesquisador, economista que olha para o fenômeno do ponto de vista do trabalho, deputado Israel aí como construtor de legislação e eu que reportei principalmente questões aí ligadas à gestão da educação, né? Eu quero dizer o seguinte, eu acho que seria ou será possível estender ou reduzir
percentual de nenéns em metade, pelo menos, tá? E isso com potencialização dos dispositivos da lei de aprendizagem, com a entrada do setor público como demandante de aprendizes. Por exemplo, o Estado de Goiás, em parceria com o terceiro setor, criou 6 mil vagas no governo estadual de Goiás para aprendizes. É muita coisa, né? E também quero chamar assim a lembrança de que existem 2 conteúdos que todo jovem deveria ter acesso no ensino médio. É o conteúdos ligados às relações de trabalho e o outro é empreendedorismo. Nós sabemos que nem todos serão empreendedores e nenhum ou quase nenhum será grande empreendedor logo nesse início de experiência, mas mesmo os que serão empregados, se eles tiverem noções de empreendedorismo, eles serão empreendedores no seu emprego. E eu acho que tem aí uma margem de, como você falou, de terceira opção de perspectiva para os nossos jovens em relação à solução da sua momentânea exclusão quando terminam o ensino médio. Quero agradecer a oportunidade de participar desse diálogo tão qualificado. Deputado, para a gente encerrar, por favor. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que me empolga muito falar de educação, falar de oportunidades para a juventude, e estou sempre à disposição de vocês para tratar desses temas. Nós precisamos fazer uma revolução na educação brasileira e essa revolução passa necessariamente por dar sentido à escola. O jovem precisa entender, precisa perceber que a vivência escolar vai ser boa para a vida dele, que vai melhorar as oportunidades para que ele possa se desenvolver profissionalmente. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada ao consultor da Câmara, especialista em educação, e ao especialista do IPEA também. Obrigada a você que sempre nos acompanha no Expressão Nacional. A gente se vê na próxima edição. Tchau. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.